Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise completa das ações da LVMH, Louis Vuitton, Moët Hennessy. Vamos entender o que é esse Moët Hennessy aqui no meio do nome da empresa. Código de negociação MC. Ela é simplesmente a maior empresa europeia listada na bolsa lá da Europa e o maior conglomerado de marcas de luxo que a gente tem em todo o planeta Terra. A Louis Vuitton, Moët Hennessy é uma empresa tão grande que, só para vocês terem uma ideia, se ela fosse negociada na bolsa lá dos Estados Unidos, ela estaria entre as 10 maiores empresas listadas por lá. Ela estaria ali entre a 7ª, 8ª, 9ª colocação, perto da Tesla, da Johnson & Johnson, da Visa, do JP Morgan e da Nvidia. Considerando a cotação do dólar frente ao euro hoje, né, o euro valendo ali 1,22 dólares, a gente teria o valor de mercado dela de 455 bilhões de dólares. A Louis Vuitton é uma empresa que foi fundada lá em 1854 e ela ficou durante muitas décadas conhecida pelos seus artigos de couro e principalmente as suas malas. A empresa começou fabricando malas que eram muito utilizadas naquela época para as pessoas utilizarem em viagens de navio, por exemplo, e ao longo dos anos a empresa foi se especializando em artigos de couro como um todo, sacolas, malas, bolsas, sapatos e roupas em geral ao longo do tempo. Para simplificar muito a história dela aqui, antes da gente entrar ali no computador para fazer a análise completa dela, a Louis Vuitton se fundiu em 1987 com a Moët Hennessy, que é uma empresa que surgiu da fusão entre a Moët Chandon, que é uma empresa de champanhes e de vinhos, e a produtora de conhaques Hennessy. A fusão entre a Moët Chandon e a Hennessy aconteceu um pouquinho antes, aconteceu lá em 1971, e ambas as marcas, tanto a Moët Chandon quanto a Hennessy, possuem mais de 150 anos de história. A Louis Vuitton Moët Hennessy é o que é hoje, principalmente por causa de uma pessoa chave chamada Bernard Arnault. Bernard Arnault atualmente é o CEO e o presidente do conselho de administração da Louis Vuitton e também o maior acionista da empresa, com mais de 47% de participação no capital social dela. O Bernard Arnault, que além de ser um investidor extremamente qualificado, uma pessoa exótica, colecionador de artes, filântropo, ele começou a investir na empresa em 1988, começou a adquirir ações da empresa, começou a ter uma participação relevante e ele sempre teve esse sonho de fazer um grande conglomerado de várias marcas de luxo. No momento que eu gravo esse vídeo, o Bernard Arnault, ele e a família dele, né, a holding familiar construída por ele, é a segunda pessoa mais rica do mundo, ficando atrás do Jeff Bezos e um degrau acima do Elon Musk. Essas coisas mudam dia a dia conforme a oscilação das ações dessas empresas, mas lá em março de 2020, quando a gente viu todas as bolsas no mundo desabando, as ações da Louis Vuitton não caíram tanto, fazendo com que ele ficasse ali por alguns dias sendo a pessoa mais rica do mundo. A gente vai falar mais em detalhes daqui a pouquinho quando a gente entrar ali no computador, mas a empresa é proprietária de 75 marcas diferentes, o que eles chamam também de casas, porque muitas dessas marcas possuem décadas e décadas, às vezes mais de 100 anos de tradição, o que representa ali uma casa, uma história, uma tradição por trás de cada uma delas. Quando a gente olha a receita da empresa, 47% dela vem ali da parte de moda e artigos de couro. A gente tem 12% vindo das marcas de perfume e cosméticos, 7% vindo da parte de relógios e joalherias, 31% vem vindo da parte de bebidas alcoólicas, vinhos, champanhes, espumantes, destilados e 23% vindo da parte de varejo. A empresa também tem algumas operações de varejo, não necessariamente marcas de luxo, mas principalmente a parte de cosméticos. Ela é dona de algumas marcas como, por exemplo, a própria Sephora, que você deve conhecer, já deve ter ido em algum shopping que tem ali uma loja da Sephora. Então a Sephora também é da Louis Vuitton, mas a gente vai entrar em detalhe em cada uma dessas casas daqui a pouquinho. O que eu queria chamar de atenção aqui de resultados, a gente vai aprofundar ainda os resultados, mas só chamando aqui um pouquinho a atenção, é a resiliência dos resultados da empresa, principalmente na parte de artigos pessoais, de moda e dos artigos de couro. Quando a gente olha o resultado das operações da empresa do ano de 2019 para o ano de 2020, foi um ano extremamente complicado, a gente vê que a parte de moda e artigos de couro praticamente não foi abalada. A gente teve um resultado operacional de 7,3 bilhões de euros em 2019 contra 7,2 bilhões de euros em 2020. A gente viu que a parte de vinhos e destilados caiu de 1,7 bi para 1,4 bi, mas enfim, faz parte, né? O ano de 2020 foi bastante complicado. A parte de perfumes e cosmético caiu bastante, saindo de 683 milhões de euros para 80 milhões de euros de resultado. A parte de relógios de joalheria saiu de 736 milhões de euros para 302 milhões de euros, também foi uma linha razoavelmente afetada, mas o que foi de longe mais afetado, não tinha como ser diferente, foi a parte do varejo, saindo de 1,4 bi de resultado em 2020 para um prejuízo de 203 milhões de euros em 2020. Isso aconteceu principalmente porque as lojas de varejo ficaram fechadas durante praticamente todo o ano
de 2020. E bom, agora a gente vai entrar ali no computador pra gente fazer uma análise completa da empresa. Vou deixar o link aqui em cima também para um outro vídeo onde eu falei das top 3 empresas do setor de alto luxo. A gente falou da Louis Vuitton, da Hermès e do grupo Kering, que é proprietário da Gucci. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, com certeza vai gostar desse vídeo aqui. Ele é um vídeo mais resumo, apesar dele ser um vídeo bastante completo também. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, seja muito bem-vindo. Considere em se inscrever no canal se você quer receber esse tipo de vídeo. Ative as notificações para você não perder nenhum dos próximos. Beleza? Bom, pessoal, vamos começar aqui a nossa análise fundamentalista da Louis Vuitton Moet Hennessy, código de negociação MC. Essas ações elas são negociadas na Bolsa de Paris, então não confunda, se você investe no mercado norte-americano, existe uma outra empresa lá nos Estados Unidos com código MC, que não tem nada a ver com a Louis Vuitton Moet Hennessy, mas você também pode acessar as ADRs da Louis Vuitton lá na Bolsa dos Estados Unidos com código LVMUY, ok? Então, código MC se você investe na Europa, código LVMUY se você investe lá nos Estados Unidos. E bom, a gente vai separar aqui a nossa análise em 6 grandes grupos, tá? A gente vai falar sobre a análise do setor, qual que é o contexto das empresas de luxo, por que LVMH, por que falar da Louis Vuitton Moet Hennessy, já falar sobre o modelo de negócio da empresa, as vantagens competitivas, análise dos resultados e no final a gente vai terminar com a tomada de decisão, se faz sentido para você ter ou não ações da Louis Vuitton na sua carteira de longo prazo. E bom, fica aqui também o meu convite para você participar com a gente do dia 12 ao dia 14 de julho do nosso workshop Renda em Dólar, que é um evento totalmente online e gratuito, onde eu vou disponibilizar para vocês 3 aulas para você aprender do absoluto zero como montar uma carteira vencedora por longo prazo, como aplicar o buy and hold na prática. Beleza? Então fica o meu convite, o link tá lá na descrição. E logo depois do workshop eu vou abrir as inscrições para a 4ª turma do Dollar Masters, que é o meu curso de investimento em ações para você aprender a investir nas maiores empresas do mundo e se aposentar recebendo renda passiva em dólar. Lembrando que o Dollar Masters ele é um curso que funciona tanto para você aprender a investir em ações no Brasil, no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, tanto faz, tá? A metodologia que a gente utiliza, ela é sempre a mesma. Então vai ser um enorme prazer ter você com a gente. Se fizer sentido, o link também tá lá na descrição para você conhecer um pouco mais. Lembrando que as inscrições ficam abertas apenas por 3 dias após o nosso workshop. Então vamos começar aqui com a análise do setor. Bom, um overview geral do setor, tá? Falando do setor como um todo na parte de vestuário e moda, né? E principalmente ele pegando um pouquinho da parte de luxo. A gente tem, não só lá na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, enfim, no mundo inteiro, vestuário e moda é um segmento bastante pulverizado, né? Você tem até um comerciante pequeno ali da esquina perto da sua casa que vende ali algum tipo de acessório. E a gente tem empresas de marcas de luxo que formam grandes conglomerados, como é o caso da Louis Vuitton Moet Hennessy, que a gente vai ver aqui ao longo desse vídeo. Esse é um setor, principalmente o setor de luxo especificamente, low beta, né? O que a gente quer dizer? Quer dizer que o comportamento das ações das empresas de luxo, de varejo principalmente, né? Como a gente vai falar aqui, elas costumam ter um comportamento muito mais suave do que o índice de mercado como um todo. Então, normalmente quando o mercado sobe, em teoria, essas ações deveriam subir menos, e quando o mercado cai, em teoria também, essas ações deveriam cair menos, porque esse tipo de empresa apresenta uma baixa variabilidade de resultados. Os resultados da empresa costumam variar menos do que a média das empresas de mercado. Isso faz com que as empresas tenham menos volatilidade, e a gente mede a volatilidade pelo beta. Já fiz um vídeo explicando sobre esse indicador aqui no canal, dá uma procuradinha lá depois, se você quiser se aprofundar. Segmentos de itens de desejo, pertencimento e merecimento. Então, quando uma pessoa decide comprar um produto de alguma das empresas da LVMH, ela está tomando uma decisão muito mais emocional do que racional. Você não vai em uma loja que venda algum produto de luxo, né? Como, por exemplo, a Louis Vuitton, é porque você está precisando de uma roupa, né? Você está precisando de uma roupa, você vai na Renner, você vai em qualquer outra loja que venda ali uma roupa que você precisa, né? Eu preciso de uma roupa para não sair sem roupa na rua, você vai em algum outro tipo de loja. Quando você vai em alguma empresa de alto luxo, normalmente você está querendo se dar um presente, né? Se auto-recompensar por você merecer algum cargo que você conquistou, alguma coisa que você batalhou na sua vida e você quer se recompensar daquela forma. Ou você quer muitas vezes dar um presente para alguém, para você ser lembrado, ou para fazer a satisfação de uma pessoa que você goste. Você vai dar um presente de aniversário, um presente de Natal, você quer agregar valor para aquela pessoa através do presente, você vai normalmente procurar uma empresa de luxo. Então,
as compras são muito mais motivadas pelo desejo do que por uma decisão racional. Bom, isso é muito importante, tá, pessoal? Porque todo o modelo de negócio da empresa, ele se baseia em cima disso. É óbvio que as marcas de luxo, elas também têm muita história por trás, a forma como elas operam, principalmente tendo condições muito dignas para os funcionários da empresa, para os funcionários que trabalham nas indústrias das empresas. Então isso também faz com que o custo dos produtos seja mais elevado e a empresa precise repassar isso para os consumidores. Mas bom, de uma forma geral, quando a gente pega as empresas de varejo e de moda lá na Europa, a gente tem esse ranking aqui por valor de mercado. No primeiro lugar, a gente tem a LVMH com 403 bilhões de dólares de valor de mercado. A gente tem em segundo lugar a Hermès com 150 milhões de dólares de valor de mercado. Logo embaixo a gente tem a Christian Dior com 146 milhões de dólares de mercado. Lembrando que a Christian Dior, ela nada mais é do que a holding que controla a LVMH. Ela tem um percentual muito baixo de ações em circulação, então não recomendo você investir na LVMH através da Christian Dior, tá? Ela tá mais listada na bolsa por uma questão mais pro forma do que de fato ser uma empresa que se beneficie de ter o capital aberto. Logo aqui embaixo a gente tem a Zara, Inditex aqui, o nome da empresa, com 117 bilhões de dólares de valor de mercado. A gente tem o Grupo Kering, que basicamente é Gucci, tá? Grupo Kering, maior parte do resultado da empresa vem da Gucci, 112 bilhões de dólares de valor de mercado. Logo abaixo a gente tem a Luxottica, que é a maior rede de fabricação e vendas de marcas de óculos, né? Por exemplo, esse meu óculos aqui é da Ray-Ban, a Ray-Ban é da Luxottica, ela também é proprietária de óculos da Arnett, da Oakley. As principais marcas de óculos são fabricadas e vendidas pela Luxottica, tá? Fabricadas e também vendidas pelas redes de varejo dessa empresa. É uma empresa bem interessante, mas ela também não compete diretamente com a Louis Vuitton, tá? A gente tem a próxima empresa que é a Richemont, que ela é dona de várias marcas de relógios, tá? Uma empresa de relógios, de joias. A gente tem depois a Adidas e depois a H&M, né? Que é uma loja parecida com a Zara, tem muito lá nos Estados Unidos. Começou a vir aqui pro Brasil, mas não deu muito certo, tá? E aí eu marquei aqui as três principais, que é a Louis Vuitton, a Hermès e a Kering. Então vocês vão ver eu comparando bastante essas três empresas aqui também ao longo do vídeo. Lembrando que se você quiser entender melhor sobre a Louis Vuitton, a Kering e a Hermès, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre essas três empresas que eu considero serem as top 3 ações de marcas de luxo. Dá uma olhadinha, vou deixar o card aqui em cima. Bom, trouxe aqui um print do beta das ações, né? Ou seja, a gente vê que o beta da Louis Vuitton é ali perto de 0,9, então em tese ela oscila 90% ali do que o índice normalmente oscila. A Hermès tem um beta menor de 0,42. Dá uma olhadinha lá no vídeo que eu falei das três empresas, você vai entender por que a Hermès das três é a que tem o menor risco, tá? E a gente tem um Grupo Kering com um beta perto de 0,9, também igual da Louis Vuitton. A Luxottica, por exemplo, né, eu trouxe aqui pra gente comparar também, tem um beta ali perto de 0,8. É uma empresa também interessante, dá pra analisar um segmento diferente, né, o segmento de óculos, mas é uma empresa que eu comecei a analisar, achei também bastante interessante o modelo de negócios dela. E bom, quando a gente vê os resultados das empresas, né, e aqui eu tô pegando a Louis Vuitton, MC, o Grupo Kering de roxo, a Hermès de laranja e a Luxottica aqui de amarelo. Isso aqui é a evolução da receita anual das empresas. A Kering, ela é a única que tem ali uma receita meio que caindo de lado assim nos últimos anos, mas ela mudou o modelo de negócios dela bastante na última década. Então dá pra gente desconsiderar, mas a gente vê que a Louis Vuitton e a Hermès, por exemplo, praticamente a receita andou em linha reta desde lá do comecinho da década de 90 até hoje, né? Esse gráfico aqui está em escala logarítmica, então uma reta significa um crescimento exponencial das receitas, né? Repare que o eixo vertical ele não está crescendo em proporções iguais, ele cresce de forma exponencial. Então a gente tem uma crescente receita exponencial dessas empresas. Quando a gente vê o retorno dessas empresas, né, ali aproximadamente desde a década de 90, a gente tem um retorno de 11.000% da Hermès, 2.600% da Louis Vuitton, 2.300% da Luxottica, 2.000% do Grupo Kering, contra o índice Eurostoxx 50, que são as 50 maiores empresas europeias, dando um retorno de 272% nesse período. Bom, um overview geral do setor, é importante a gente falar sobre a parte de digitalização, tá? Eu peguei esse gráfico aqui de um estudo da McKinsey que eles fizeram lá em 2017,
falando sobre os anos, né, seguintes da indústria de vendas de produtos de luxo, tá? E falando bastante sobre as marcas de luxo também. E o que é interessante é que lá em 2016, 2017, eles estavam esperando que em 2025 a gente tivesse 1/5, mais ou menos, 20% das vendas das marcas de luxo acontecendo de forma online. Eles estavam esperando ali mais ou menos 12% em 2020, tá? E a realidade, né, ela foi um pouquinho diferente, a gente vai falar aqui logo em seguida. Mas basicamente é isso, né? Então lá nos anos 2000 as pessoas tinham eram muito céticas sobre o comércio online e conforme as décadas foram passando, a gente vê cada vez mais as pessoas utilizando os canais online para fazerem compras, né? Quando a gente vê os dados aqui de 19, 20 e 21, também é um estudo legal que foi feito pela McKinsey, atualizado, né? A gente viu que em 2020 a gente teve 37% das vendas de empresas de moda sendo feitas pela internet, né? Ou seja, a gente saiu de 22% em 2019 para 37% em 2020, né? Praticamente as pessoas foram obrigadas a ir para online porque as lojas ficaram fechadas durante muitos meses. E o esperado é que isso reduza um pouco, né, nos próximos anos conforme o comércio vai reabrindo. Na Europa a mesma coisa e na China também a mesma coisa. Bom, uma outra informação muito importante quando a gente pega o varejo como um todo, do ano de 2019 para o ano de 2021, a gente viu as compras online, né, não só de varejo de moda, mas o varejo como um todo, né, desde a parte de groceries, que é a parte basicamente de utensílios pessoais, de alimentos, as farmácias como um todo, enfim, todo tipo de varejo, a gente viu a gente sair de 10%, mais ou menos, né, das compras feitas de forma online ali em 2019 para 19% em 2021. Então essa transição que provavelmente iria acontecer ao longo dos próximos anos foi antecipada pelo que a gente viveu durante o ano de 2020. Então eu vejo muito o ano de 2020 sendo um catalisador das coisas econômicas que já iriam acontecer nos próximos anos. Não só a migração para o online, mas principalmente a parte de escritórios, home office, por exemplo. Então, uma vez que a pessoa ela se vê obrigada a comprar de forma online, ela vê o quanto que é fácil, ela se habitua a isso, provavelmente essa tendência tende a se permanecer. Então vamos acompanhar como que isso vai acontecer ao longo dos próximos anos. Mas quando a gente fala das marcas de luxo especificamente, essa informação aqui que eu estou trazendo desse gráfico aqui, ela é lá de 2017, mas lá na época a gente tinha só 8% das vendas sendo feitas de forma online, nas marcas de luxo, né? Porém, a gente tinha 70% das vendas sendo influenciadas pelo online. Então, muitas vezes a pessoa entra no site da marca que ela gosta, vê lá todos os produtos e apesar de ser muitas vezes o mesmo preço online, a pessoa prefere ir na loja porque ela vai conseguir pegar naquele produto, muitas vezes é um produto caro, então ela quer ver pessoalmente aquilo dali, né, para depois ela tomar a decisão ali e comprar. Então, estar presente online nem sempre as pessoas, né, utilizam online para fechar a compra no canal online, né? Então é bastante importante a empresa ter uma presença online e isso fortalece também as vendas físicas. Quando a gente vê o retorno do investimento dessas empresas desde o início de janeiro de 2020, eu trouxe esse gráfico bem específico, a gente vê que o mercado de uma forma geral, apesar do resultado dessas empresas não terem sido tão bons durante o ano de 2020, né? Porque, enfim, o ano de 2020 foi o ano de 2020, a gente vê as ações se recuperando muito bem, principalmente da Hermès e da Louis Vuitton, muito mais do que o índice geral lá da Bolsa Europeia, né, que é o SX5E aqui no gráfico. Então a gente vê as ações da Louis Vuitton subindo 56,9% desde janeiro de 2020 até o momento que eu gravo esse vídeo, as ações da Hermès subindo 76,45%, da Kering 23,6%, o índice subindo 8,28% e a Luxottica subindo ali perto de 7%, muito próximo do índice. Então é importante a gente entender isso porque o mercado está se antecipando já a um movimento onde as empresas de luxo elas já estão adaptadas para conseguir fornecer esse varejo online de uma forma muito bem estruturada, tá? Isso daqui a gente chama de darwinismo econômico, tá?
basicamente é o seguinte, as empresas que estão mais adaptadas, elas vão sobreviver, as que estão menos adaptadas não vão sobreviver. Então, na Europa é muito comum, nesse segmento de ultra luxo, existirem pequenas lojas que têm muita tradição, que passou de pai para filho, às vezes uma loja de sapato, uma loja de vestuário, e essas empresas elas não estão adaptadas para vender online. E o ano de 2020 provavelmente puxou muito o mercado para as grandes marcas e para os grandes conglomerados. Então o mercado já está se antecipando e já precificou nas ações, provavelmente esse aumento de market share que as empresas vão ter daqui para frente, apesar dos resultados de 2020 não terem sido muito bons, tá? Então a gente olha aqui as ações da Louis Vuitton Moet Hennessy, desde o ano de 2012 a gente teve uma rentabilidade de 410% e a gente teve um EBITDA saindo de algo próximo ali de 6 bilhões de euros, para o ano de 2020, algo próximo de 14 bilhões de euros e uma queda para 10 bilhões de euros do ano de 2020, tá? 14 bilhões durante o ano de 2019, caindo para 10 bilhões durante o ano de 2020. Então, bastante importante a gente ter isso daqui em mente. E por que falar de Louis Vuitton Moet Hennessy, né? Por que essa empresa especificamente? Basicamente por uma empresa ultra nichada, né? A gente vai ver aqui que as marcas que a empresa representa, que são da empresa, são marcas que normalmente é do segmento high para ultra high, né? Principalmente algumas marcas específicas ali dentro. É uma empresa que ela é voltada para entusiastas e público de alta renda como um todo. Ela foge da lógica geral do setor de varejo, porque afinal de contas ela está no setor de luxo, então ela consegue colocar o preço e não ficar brigando no varejo por preço, por competição. É uma empresa que mostrou excelentes resultados históricos, é líder mundial no segmento, é a maior empresa da Europa hoje e a maior empresa, né, o maior conglomerado de marcas de luxo. Ela tem uma alta diversificação de casas. Casas é o nome que a empresa dá, né, para cada uma das marcas que ela tem, porque muitas vezes essas casas representam uma tradição de centenas de anos, muitas vezes. Então, cada casa tem uma representatividade em relação à mensagem que ela quer passar, o histórico que ela tem, principalmente a parte de bebidas, por exemplo, as marcas de luxo, as malas que a empresa também vende. A gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma linha dos negócios da empresa. E é uma empresa totalmente verticalizada e integrada, né? Então, ela vai desde a produção dos seus produtos até a distribuição, também que é feita pela própria empresa, e a venda final para o consumidor através das suas lojas físicas e pelos canais online, e também de uma forma omnichannel, né? Algumas lojas de departamento também vendem produtos de marcas que são da empresa. Então, ela está praticamente em toda a linha, desde a fabricação até a venda final. Modelo de negócio da empresa, que a gente vai falar agora, a Louis Vuitton Moet Hennessy em grandes números. Durante o ano de 2020, a empresa teve 44,7 bilhões de euros de receita, teve uma queda de 17% frente ao ano anterior, 8,3 bilhões de euros de lucro operacional, tá? EBIT, já considerando absolutamente todas as despesas, 4,7 bilhões de lucro líquido, tá? Durante o ano de 2020, uma queda de 34%, a gente vai entrar em detalhes aqui, tá? Isso aqui são só os grandes números. São 80 países diferentes que a empresa está, 5.003 lojas, 150.479 empregados e 75 casas, 75 marcas que fazem parte do conglomerado. Bom, um ponto que é bastante interessante ver aqui é que a França e o Japão são dois países pequenos, onde a empresa tem uma certa relevância no faturamento, né? A gente vê que de todo o faturamento de 2020, 8% veio da França, 7% do Japão, que são dois países pequenos, tá? O próximo país em representatividade é os Estados Unidos, mas a gente tem 34% da receita da empresa vindo da Ásia, tá? E 11% de outros mercados. Então a Ásia também é uma região bastante relevante, tá? A Ásia juntando com o Japão, a gente tem mais de 40% da receita da empresa. Então é uma forma indireta de você se expor também à Ásia, né? Eu vejo que vários de vocês me perguntam, Fábio, como que eu faço para me expor à China? Muitas vezes você pode investir em uma empresa que tenha boa parte da receita vindo de lá, talvez seja o suficiente. Então, se a gente dividir a receita da empresa de 2020 pelas atividades dela, a gente vai falar sobre cada uma delas logo aqui em seguida, a gente vê que 47% da receita da empresa veio da parte de moda e bens de couro, né? Mala, sapato e os artigos de couro que ela vende através das marcas de luxo dela. 11% veio da parte de vinhos, ok? E bebidas.
A gente teve 12% da receita da empresa vindo da parte de perfumes e cosméticos, 7% da parte de relógios e joalherias e 23% da parte de varejo. Ela também tem algumas marcas onde ela faz o varejo puro, simplesmente de revender, como por exemplo é o caso da Sephora, né? Talvez se você tiver ido no shopping, já deve ter visto uma loja da Sephora que vende ali normalmente artigos de beleza, e ela também tem algumas outras marcas, então ela tem uma parte também ali do varejo. Aqui é bastante interessante, né, pra gente ver que a empresa ela tem 512 lojas na França, 866 lojas nos Estados Unidos, 3 bilhões de euros de receita vem da França, 10,6 bilhões de euros de receita vem dos Estados Unidos. Ela tem 1.175 lojas na Europa, né, excluindo a França, 7,3 bilhões de receita vindo de lá. O Japão também é bastante representativo, conforme a gente já falou, 428 lojas e 3,2 bilhões de euros de receita. Na Ásia, excluindo o Japão, a gente tem 1.514 lojas, 15 bilhões de euros de receita. Também é bastante relevante frente às operações da empresa. E outros mercados, 4,8 bilhões. Bom, as linhas de negócio da empresa, tá? A principal linha de resultados da empresa, e a gente vai falar daqui a pouquinho, apesar da parte de varejo da empresa, né? O varejão que ela tem também representar bastante da receita da empresa. Quando a gente olha para o resultado operacional, a maior parte do resultado operacional da empresa vem da parte de moda e artigos de couro, ok? Então ela é proprietária de marcas como Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Kenzo, Loewe, Emilio Pucci, né, que é bem famoso pelas estampas, Marc Jacobs, Rimowa, que é uma marca de malas, Berluti, que é uma marca de sapatos extremamente tradicional lá em Paris, Christian Dior, próprio Louis Vuitton e a Celine. Aqui tem um gráfico também mostrando a distribuição da receita dessa linha de negócios por região, para vocês darem uma olhada. A parte de bebidas que a empresa tem, o que é interessante que foge um pouquinho das outras linhas de negócio aqui, a maior parte da receita vem dos Estados Unidos, nessa linha de negócios, e a empresa ela é proprietária de várias marcas, né, principalmente depois da fusão. A gente vai falar sobre como que a Louis Vuitton surgiu, né, ela surgiu da fusão entre a Louis Vuitton e a Moët Hennessy, por isso que a empresa chama Louis Vuitton Moët Hennessy. Moët Hennessy são duas marcas de bebidas bastante tradicionais, né, de champanhe e de conhaque, lá na Europa. Então ela é proprietária de marcas como Dom Perignon, Hennessy, Belvedere, que é de vodka, né? Enfim, algumas marcas de vinho, Moët Chandon, Veuve Clicquot. Então, esse segmento aqui ele também é bastante forte para a empresa, é a segunda maior linha de negócio. E a maior parte da receita da empresa desse segmento vem dos Estados Unidos. Lembrando que todas as linhas de negócio da empresa, a empresa vai desde a fabricação até a parte da distribuição e a venda final para os clientes. Na parte de... as operações não são 100% da empresa, tá? A parte de venda. Às vezes a empresa pode vender através de parceiros terceirizados de outros varejistas também. Mas principalmente na parte de moda, praticamente toda a fabricação, distribuição e venda é feita pela empresa. A parte de perfumes e cosméticos, né? A empresa também ela é proprietária de algumas marcas famosas, Christian Dior, Givenchy, enfim. Algumas marcas até parecidas com as que a gente teve lá na parte de moda. A gente tem uma boa parte da receita dos perfumes vindo da Ásia, também vindo do Japão, né? Praticamente 50%, se a gente juntar a Ásia com o Japão, que ela separa aqui, é 50% dessa linha de negócio. A gente tem a parte de relógios e joias. Em 2019, a empresa inclusive comprou a Tiffany, que era uma empresa que tinha um capital aberto lá nos Estados Unidos. Ela é proprietária de marcas como Tag Heuer, de relógio, Bulgari, Hublot, enfim. E também boa parte da receita da empresa desse segmento vem da Ásia. Os Estados Unidos tem uma parcela pequena da receita da parte de joias, que é 8%, né? Então é bem interessante ver que essa parte ela é bem pesada aqui, principalmente na Europa e também na Ásia. Quando a gente vê aqui para os outros modelos de negócio da empresa, né, que eles chamam de Selective Retailing, que é o varejo seletivo, eles têm algumas marcas, a mais famosa aqui é a Sephora, e a empresa também tem algumas outras marcas de outras atividades. A gente vai falar sobre essas outras atividades depois desse cantinho aqui da direita da tela, onde ela é proprietária de algumas marcas de hotéis, tá? Ela tem até uma fábrica de iates e também algumas editoras de produção de conteúdo, tá? É uma linha, essa parte de outras atividades é uma linha que dá prejuízo para a empresa, então é uma linha interessante da gente acompanhar.
Estrutura acionária da empresa, a gente tem a família Arnault, do Bernard Arnault, que é um dos principais responsáveis para a Louis Vuitton Moët Hennessy ser o que ela é hoje. Ele é um grande empresário europeu. Ele basicamente virou o cara mais rico do mundo durante um dia do ano de 2020, né? Porque todas as bolsas despencaram e as ações da Louis Vuitton não caíram tanto. Então ele acabou passando o Jeff Bezos e o Elon Musk durante um dia, mas ele tá ali nos top 5 empresários mais ricos do mundo. A família dele que controla, e ele controla através da Dior, que é uma holding, né, que é também listada na bolsa, mas que ele detém praticamente 100% das ações, e praticamente o único investimento da Dior é na Louis Vuitton Moët Hennessy. E apesar dele ter 47,5% da empresa, ele controla a empresa com 63,4% dos votos. A gente tem quase 40% de investidores institucionais estrangeiros, que não são europeus. A gente tem quase 8% de investidores institucionais europeus. E a gente, investidor pessoa física, entra aqui nos 4,8%. É bem interessante, lá no site da Louis Vuitton, se você tiver ações da empresa, você pode pedir o seu cartão de acionista e você tem alguns benefícios quando você for para França, para Paris, você pode fazer algumas visitas. Então eles têm um programa bem legal de acionistas, eu achei bem interessante. Um pouquinho da história da empresa, tá? Esse vídeo aqui, no intuito dele não é ele ficar gigantesco, mas quando a gente olha para Louis Vuitton Moët Hennessy hoje, a gente tem que entender que ela é um conglomerado que surgiu, né? Que aconteceu a partir da fusão de várias empresas ao longo das centenas de anos que a gente tem, conforme a gente vai ver daqui pra frente. Então, como contar a história de um conglomerado que possui marcas e operações que datam do século XIV? As operações de vinhos, conhaques, champanhes e da própria Louis Vuitton começaram há mais de 100 anos e as demais marcas que fazem parte do grupo também possuem histórias antigas. E isso é bastante interessante, tá? A própria Louis Vuitton, a gente só usa as malas do jeito que a gente usa hoje, quando a gente vai para o aeroporto, quando a gente vai viajar para algum lugar, por causa da Louis Vuitton. A Louis Vuitton criou esse tipo de mala que a gente usa hoje lá em 1854, tá? Se eu não me engano foi em 1854. Desculpa, 1987. E bom, a empresa LVMH, ela surgiu em 1987 com a fusão da Moët Hennessy com a Louis Vuitton, tá? No entanto, as marcas que estão embaixo dessas empresas têm centenas de anos muitas vezes. E essas companhias, elas formam um grupo global muito forte, né? Onde a gente tem muita história dentro de cada uma das casas, de cada uma dessas marcas. E marcas que estão muito relacionadas também com a parte de arte e com a parte de estar na vanguarda da criação de novos produtos, na parte de relógios, por exemplo, na parte de joalherias, como é o caso da Tiffany, e no caso da própria Louis Vuitton, que é uma empresa extremamente vanguardista. Então isso tem muito valor. Você pode entrar lá no site da empresa e conhecer, mas aqui tem uma tabelinha com todas as marcas que são hoje da empresa, com a data onde cada uma delas surgiu, né? A gente vê que ela tem algumas vinícolas que datam de 1365, de 1593 e várias outras marcas, né? A própria Hennessy de 1765, Moët Chandon de 1743, enfim. Então, aqui é uma lista de quando que cada uma dessas marcas surgiram e a história, né, que elas carregam, e várias delas estão ali na vanguarda de inovação dos produtos que elas fazem. Lá no site da LVMH você pode consultar todas essas casas, dá uma olhadinha lá depois, só colocar no Google Investor Relations LVMH que você vai conseguir ver absolutamente a história de todas elas, caso você queira. Essa tabelinha aqui mostra uma estrutura empresarial, então a gente tem um grupo LVMH, que é onde você vai comprar suas ações ou ali as ADRs, e embaixo dela a gente tem todas as marcas que a gente mencionou aqui anteriormente, só que especificamente eu trouxe esse organograma aqui para vocês verem essa estrutura societária, porque na parte de bebidas da Moët Hennessy, a Louis Vuitton ela é controladora, mas a Diageo, que é uma gigante também negociada na bolsa, principalmente de bebidas, né? Ela tem 36% da Moët Hennessy. Então, além das operações que a Diageo tem, a Diageo também tem 36% das operações da Moët Hennessy, que são todas as bebidas que a Louis Vuitton tem. Vamos falar um pouquinho aqui sobre as vantagens competitivas da empresa, ok? Quando a gente olha para o diagrama das forças de Porter, na minha opinião, né, isso aqui é bastante subjetivo, mas na minha opinião, a empresa gabarita as 5 forças de Porter, tá? Porque não existe tanta rivalidade entre os concorrentes quando a gente fala entre as marcas de luxo,
né? Não é como se você só pudesse comprar produtos na Louis Vuitton, ou só pudesse comprar produtos na Gucci, ou só pudesse comprar produtos na Hermès. Normalmente, né, a pessoa que consome esse tipo de produto, ela consome em todas as lojas. Então não existe uma rivalidade acirrada, os concorrentes não estão brigando por preço para tentar competir. Não, todas as marcas de luxo têm preços altos e as pessoas estão dispostas muitas vezes a pagar alto por produtos de várias marcas diferentes dessas empresas. Então não vejo uma rivalidade grande entre os concorrentes, como é o caso do varejo tradicional de moda. Quando a gente fala aqui do produto e serviços substitutos, né, basicamente você não tem, se você quiser uma Viúva Clicquot, você vai ter que comprar da Louis Vuitton, você pode ter até outros champanhes de outras marcas, mas você não consegue substituir, por exemplo, uma bolsa da Louis Vuitton por uma outra bolsa da Louis Vuitton, né? Um produto único ali dentro. Tudo bem que bolsa, se você precisa de uma bolsa, você vai ter várias outras bolsas, mas quando a gente fala de marcas de luxo, você não consegue substituir esse produto de forma tão fácil. Talvez essa daqui seja a força de porter mais fraca da empresa, porque no final do dia a pessoa ela pode trocar aquele utensílio por outros, mas eu quero que vocês entendam aqui isso como uma força, porque, de novo, voltando àquilo que a gente falou no começo do vídeo, né? A pessoa compra um produto nessas marcas não por decisão lógica, mas pela parte emocional. Então você não consegue substituir isso de forma fácil, tá? Poder de barganha dos fornecedores não tem, a empresa tem basicamente o maior fornecedor de couro da Louis Vuitton, representa 20% só, então ela não tem um grande fornecedor que vai ter um poder de barganha com ela. A gente tem aqui, basicamente a gente não tem ameaças de novos entrantes, né? Essas marcas, elas possuem centenas e décadas de anos, então é muito difícil você criar uma marca para competir com qualquer uma dessas marcas históricas da empresa, então isso daqui é uma força bastante evidente. E o quinto poder de barganha dos clientes não existe, né? O cliente não consegue barganhar com a empresa, ele vai entrar na loja e ele vai pagar o valor que está ali sendo colocado à disposição dele. Então não existe uma forma do cliente barganhar e ir em uma loja e ir em outra, né? Não é como, por exemplo, o posto de gasolina, que você vai lá e você vai no posto que é mais barato e você tem vários postos um do lado do outro, né? Seria um exemplo extremo aqui do poder de barganha dos clientes. Se um posto de gasolina começa a subir muito o preço, ninguém mais compra. Muitas vezes no mercado de luxo, o fato da empresa subir o preço, e isso tem também falado lá no estudo da McKinsey, muitas vezes quando a empresa sobe o preço, em vez das vendas diminuírem, as vendas sobem, né? Porque um preço maior está muitas vezes associado a uma qualidade maior e um desejo muitas vezes maior. Quando a gente vê aqui as forças competitivas de Greenwald, né? As vantagens de oferta, a empresa não tem, tá? Porque basicamente vantagem de oferta é a empresa conseguir produzir barato, mas eu não acho que seja um problema grande, tá? Principalmente pelo contexto da empresa e também pela parte de logística. Então, a Louis Vuitton, como um grande conglomerado, ela consegue produzir, inclusive, mais barato do que as suas concorrentes, né? Na maioria das vezes, porque ela tem todo o ganho de escala também para conseguir fazer isso acontecer, principalmente pegando a parte de logística. Então é bastante interessante a gente observar isso, tá? Quando a gente vê a margem bruta dessas empresas, tá? A gente vê que a Louis Vuitton, a Kering e a Hermès têm margens bastante elevadas e as margens das empresas são bem maiores do que da Zara, por exemplo, e da H&M, que ficam ali perto de 50%. Então, apesar dos produtos delas serem muito mais caros, né? Proporcionalmente, o custo de fabricação deles é menor do que de marcas de varejo tradicional, porque o varejo tradicional tem que achatar ali no talo o preço de venda para conseguir competir entre si. Um outro ponto também que é bastante interessante da gente entender é que muitas vezes os valores dos produtos eles são caros porque a empresa ela opta por exemplo, não fabricar os seus produtos na China, não utilizar mão de obra escrava, dar condições boas para os seus funcionários. Você entra no site de RI da empresa, eu não trouxe aqui para vocês, mas lá tem todo o plano onde acontece todo o cuidado na parte de contratação, de condições de trabalho dos seus funcionários, principalmente nas fábricas. Isso é bastante interessante. A própria Louis Vuitton ela tem 24 fábricas, 17 delas estão na França, 3 na Espanha e 3 nos Estados Unidos, uma na Itália, e ela fabrica praticamente todos os seus produtos. Então isso também é um valor que agrega para os produtos. Vantagem de demanda a empresa tem porque existe um desejo pelo consumo dessas marcas. Se você dá um presente para a pessoa e ela gosta daquele presente e você tem condições de dar, provavelmente você não vai errar, né, na próxima data comemorativa. E a parte também de vantagens de escala a empresa tem porque ela tem uma economia de escala gigantesca por já ter toda a distribuição já em vários continentes e, por exemplo, se ela adquirir uma marca nova, toda a parte de distribuição já vai estar
razoavelmente preparada. Obviamente depende da empresa que ela for comprar, né, daqui para frente. Então, quanto maior a empresa é, quanto maior o conglomerado é, normalmente maior é o ganho de escala. Vamos dar uma olhada aqui na análise dos resultados da empresa. Quando a gente olha para a parte de moda, né, e artigos de couro, a gente vê que a gente teve uma receita de 21,2 bilhões em 2020 e um lucro de 7,2 bilhões. Reparem que a gente não teve tanta queda aqui, tá? Principalmente considerando o ano de 2020, foi um ano péssimo para o varejo. Então, praticamente os resultados se lateralizaram num ano extremamente difícil. A empresa tem uma margem de 33,9% nesse segmento, uma margem bastante expressiva. Outro ponto que é interessante é que a empresa investiu menos, né, durante o ano de 2020, mas conseguiu ainda aumentar o número de lojas, saindo de 2002 para 2007 lojas de 2019 para 2020. Bom, um outro ponto que eu trouxe interessante aqui, quando a gente olha a margem operacional da Louis Vuitton, compara com o da Kering, né, que é do grupo que é dono da Gucci, e com a Hermès, a gente vê que a margem da empresa é de 18,57%. Só que a Hermès e a Kering, elas praticamente só fazem roupa, tá? E artigos de couro. E a Louis Vuitton tem essas várias outras frentes. Então, quando a gente vê a margem operacional da Louis Vuitton na parte de moda e artigos de couro, que foi de 40% em 2020, ela é maior, tá? Desculpa, que foi de 34% em 2020, ela foi maior do que da Hermès, que foi de quase 32%, e da Kering, que foi de 23%, tá? Então, é importante a gente comparar sempre banana com banana, maçã com maçã. Quando a gente pega o conglomerado da Louis Vuitton, a gente tem essa distorção de uma margem menor. Quando a gente pega a parte de bebidas, a gente vê que também a gente tem uma margem ali perto dos 30%, uma margem operacional bastante elevada. E a receita da empresa caiu bastante, né? Saiu de 5,5 bi para 4,7 bi de 2019 para 2020. O lucro operacional saiu de 1,7 bi para 1,4 bi. A empresa ainda continuou investindo. E, bom, basicamente é isso, né? A litragem caiu bastante de vendas e um ponto que é bastante interessante de observar é que realmente a parte de bebidas, principalmente esse tipo de bebidas, foi bastante afetado pela pandemia, tá? Sem nenhuma dúvida. Quando a gente vê aqui a parte de perfumes e cosméticos, foi de longe uma das mais afetadas da empresa. A empresa saiu de uma receita de 6,8 para 5,2 bi 2019 contra 2020. O lucro operacional despencou, foi para quase zero, saiu de 683 milhões para 80 milhões. A margem operacional saiu de 10% para 1,5%. A empresa ainda continuou investindo, investiu um pouquinho menos em 2020, investiu 280 milhões de euros e ainda aumentou um pouquinho o número de lojas de 426 para 435. Mas assim, perfumes e cosméticos, né, principalmente a parte de maquiagem que as mulheres usam muito para sair, durante o ano de 2020 as pessoas praticamente não saíram de casa, então realmente não tem uma demanda por esse tipo de produto. Mas o esperado é que isso volte ao normal. A parte de relógios e joias também sofreu bastante, né? A gente saiu de 4,4 bi para 3,3 bi de receita. O lucro operacional caiu de 736 para 302 milhões. A margem despencou, né? De 16,7 para 9. E a gente teve um investimento ali perto de 200 milhões em 2020, ainda investiu bastante e conseguiu aumentar o número de lojas de 457 para 471. Também faz sentido, né, ter essa queda acentuada, principalmente em relógios e joias, que são artigos extremamente caros, né? E que normalmente as pessoas compram de forma presencial. Você não vai comprar uma pulseira de diamantes, um colar de diamantes pela internet. Isso aí você tem que ir na loja e ficando ali praticamente o ano inteiro fechado, você tem uma queda bastante acentuada, totalmente normal. Quando a gente vê a parte de Selective Retailing, né, que é esse varejo da empresa, o varejão, como por exemplo as lojas da Sephora, aí que o resultado foi mais impactado, né? A gente saiu de 14,8 para 10 bilhões de euros de receita ano contra ano. A empresa tinha um lucro de 1,4 bi e uma margem de 9,4%. Então a gente caiu o lucro operacional de 1,4 bi para prejuízo de 203 milhões de euros. E basicamente é isso, né? Não tem como. O varejo como um todo foi muito afetado durante o ano de 2020, as lojas todas fechadas. Então quando você segrega isso do resultado, fica realmente bastante feio. Mas as coisas voltando ao normal, as lojas voltam a operar. A empresa continuou investindo, não investiu tanto quanto em 2019. Em 2019 ela investiu 659 milhões em expansão e 410 milhões em 2020, né? Ainda investiu bastante, conseguiu aumentar o número de lojas ali, mais ou menos 60 lojas, né? Saiu de 2.011 lojas para 2.072 lojas em 2020.
Quando a gente olha o resultado consolidado como um todo, né, eu destaco aqui como positivo, principalmente assim, o ponto mais positivo de 2019 para 2020 foi a parte de moda e artigos de couro. O resultado operacional praticamente não sentiu, né? A gente saiu de 7,3 para 7,2 bilhões de euros. A parte de vinhos e bebidas eu também achei que foi razoavelmente positivo, né? Principalmente a gente tendo os estabelecimentos fechados, as pessoas tudo bem consumindo em casa, mas o consumo de bebidas como um todo cai quando as pessoas param de sair de casa. Mas mesmo assim a empresa ainda teve um resultado de 1,4 bilhões de euros em 2020, frente a 1,7 bi em 2019, está aqui como positivo. E como negativo aqui, obviamente, a parte de perfumes e cosméticos, a parte de relógios e joias. Caiu, assim, relógios e joias, a gente poderia botar assim que foi um meio termo, né? Porque ainda teve um bom lucro, foi 302 milhões de lucro. E pior mesmo foi a parte de perfumes e cosméticos e a parte de retail, né, de varejo. Então a gente tem que acompanhar daqui pra frente esses pontos. Provavelmente a gente deve ver uma melhora durante o ano de 2021, 2022 e pra frente, né, pela situação atípica do ano de 2020. Um outro ponto também que é bastante importante é essa parte aqui de outras atividades e eliminações contábeis. A gente teve 450 milhões de prejuízo, tá? Já vamos falar um pouquinho sobre isso. E o total do resultado da empresa em 2020, o resultado operacional, foi de 8,3 bilhões de euros. Lá no começo da apresentação, eu falei que ela teve um EBITDA, né, de 10 bilhões. Mas lembrando que o EBITDA, ele está desconsiderando depreciação e amortização. E aqui a gente já tem um resultado líquido, considerando todas as despesas. Se você tem qualquer tipo de dúvida sobre essa parte contábil, lá na descrição você vai encontrar o meu e-book chamado Aprenda o Buy and Hold, o guia definitivo. Lá tem dentro do e-book tem aulas de contabilidade, é um conteúdo totalmente gratuito. Dá uma olhadinha lá depois, é só você clicar para fazer o download. Quando a gente vê essa parte aqui de outras atividades, né, a gente vê assim, só passando rapidamente, eu acho que é importante a gente acompanhar, porque 400 milhões não é um prejuízo grande, né, frente ao resultado do conglomerado como um todo, mas é importante a gente acompanhar daqui para frente, né? Muitas dessas atividades que a empresa tem, elas funcionam muito mais de forma talvez a agregar valor de forma paralela para toda a estrutura do conglomerado do que talvez realmente ser o objetivo fim, as operações darem lucro, né? Então a empresa ela é proprietária de vários veículos de mídia lá na França, chamado Les Echos Group. Tem um imóvel chamado La Samaritaine, tá? Esse imóvel aqui é um imóvel bem legal, ele fica ali no coração de Paris, perto do Museu do Louvre. É um imóvel muito antigo que passou por alguns problemas na última década, problemas estruturais o imóvel. Lá dentro do imóvel tinha uma loja de departamento bastante famosa, que também tinha esse nome, e eles reformaram todo o imóvel, terminaram a reforma agora, demorou muito, porque é um prédio histórico, eles fizeram uma arquitetura muito legal, Art Nouveau, ficou muito show. E lá dentro eles vão fazer hotel, que também é da marca de hotéis deles. Enfim, vão fazer ali um ambiente de arte, hotel e agregação de valor como um todo ali no coração de Paris. A empresa também tem essa empresa Royal Van Lent, que é uma empresa que faz iates, né, barcos de luxo. Tem a parte de hotelaria, LVMH Hotel Management, onde ela opera os hotéis que são dela, principalmente atrás da marca Cheval Blanc, né? Cheval Blanc, eles têm hotéis lá em Courchevel, estação de esqui, em Paris, em Sambar, né? Nas Ilhas Maldivas. Então, eles têm alguns hotéis espalhados ali pelo planeta. Belmont também é uma rede de hotéis que eles têm em vários lugares, né? Se eu não me engano, são mais de 30 unidades. E eles também têm um parque, né, de diversões lá em Paris, chamado Le Jardin d'Acclimatation. Acho que é assim que se pronuncia. É um parque bem antigo, eles têm a concessão desse parque. Então é um parque de passeio que tem ali alguns brinquedos turísticos, né? Tipo umas montanhas russazinhas tranquilas. Enfim, é um parque que fica lá em Paris, a empresa tem a concessão desse parque. Quando a gente olha os resultados consolidados, né, de todo o grupo, a gente vê a receita caindo de 53,6 para 44 bi, conforme a gente tinha falado lá anteriormente. A margem da empresa bruta, né, se manteve em 65%, então teve um lucro bruto de 28,8 bi de euros. Um lucro das operações de 8,3 bi, conforme a gente já viu, e o lucro líquido ali de 4,9 bi. Quando a gente vê o lucro que sobrou
para os acionistas da LVMH, a gente tem 4,7 bi. Eu achei importante destacar aqui essa diferença do lucro líquido, porque essa diferença aqui vem daquele percentualzinho que a Diageo tem da Moët Hennessy, né? Então, quando a gente tem uma empresa controlando, como a Louis Vuitton, ela controla a Moët Hennessy, ela consolida todos os resultados da Moët Hennessy no seu balanço e lá na última linha ela tira a parte que não é dela. É importante observar isso. Quando a gente olha o endividamento da empresa é super tranquilo. A empresa tem uma relação dívida sobre patrimônio líquido de uma vez, né, de 100%. Então, praticamente ela tem a mesma quantidade de capital dos sócios que ela tem de capital de terceiros, de dívidas. A maior parte das dívidas da empresa é de longo prazo. A gente tem a empresa tendo 22,7 vezes de EBITDA em relação aos juros da dívida. Então, quando você compara o resultado operacional da empresa de 8,3 bi, que a gente viu ali, e compara com quanto que ela paga de juros da dívida, esse resultado aqui ele é 22 vezes maior do que os juros da dívida, né? Então, a dívida pesa ali mais ou menos uns 5% só em cima do EBIT. Quando a gente olha o resultado operacional, né, EBITDA, fica maior ainda a diferença, 34,8 vezes, né, comparando com os juros da dívida. E mesmo comparando, né, o EBITDA da empresa menos o CAPEX, que é o valor dos investimentos, então o resultado operacional menos o que ela está gastando de investimento e compara com os juros da dívida, ainda é de 29 vezes. Quando a gente olha aqui a parte da cobertura da dívida, né, principalmente a dívida líquida sobre o EBITDA, a gente tem 1,3 vezes. Então a empresa com praticamente um ano de resultado operacional, ela consegue quitar todas as dívidas que ela tem, caso ela queira. Lembrando que não é interessante para a empresa zerar as dívidas dela. Tem um vídeo aqui no canal, coloca canal do Holder, endividamento, e aqui no YouTube que você vai ver 2 vídeos que eu falei exatamente sobre isso. E quando a gente olha aqui sobre o Waldman Z-Score, né, que é um score que ele mostra a chance da empresa entrar em recuperação judicial e ter dificuldades, fica ali perto de 3, né, que é bastante saudável. Então, endividamento super tranquilo, estrutura de capital bastante tranquila. Quando a gente olha a parte de geração de caixa livre, né, que é o caixa operacional que a empresa gerou menos do que ela investiu, a gente vê que ela gerou em 2020 6 bi, e ela tem uma dívida líquida de 4 bi, né? Então, ela praticamente consegue quitar a dívida com que ela gerou de caixa em 2020. Então, não se preocupem com o endividamento da empresa. A empresa tem uma dívida bem baixa. E isso acaba se refletindo num beta baixo, né, também. Bom, vamos lá. Quando a gente olha aqui a parte da geração de caixa operacional, o gráfico de baixo, frente ao CAPEX, né, que é o que a empresa está fazendo de novos investimentos nas suas operações, tentei deixar os 2 gráficos, apesar de serem 2 gráficos distintos, na mesma escala, a gente vê que a geração de caixa operacional da empresa ela é muito maior do que o que a empresa está investindo, né? Então, ela gerou agora 10 bi de caixa operacional, né, 10,1 bi de caixa operacional e investiu ali aproximadamente 2 bilhões de euros. Então, também um endividamento bem tranquilo, ou uma geração de caixa bastante tranquila. Quando a gente olha para a parte dos dividendos, a empresa historicamente ali, desde 2014, vem distribuindo mais ou menos entre 40% e 50% do seu lucro em forma de dividendo. Quando a gente olha o dividend yield agora, é um dividend yield bem baixo, de 1,13%, principalmente porque a empresa pagou muito menos dividendo durante o ano de 2020, né? Porque a empresa teve um lucro menor, então apesar de distribuindo a metade do lucro, o dividendo foi menor, porque o lucro foi menor, e ao mesmo tempo as ações subiram, já esperando uma retomada maior e uma tomada de mercado, como a gente falou no começo da aula, nos próximos anos, né? Principalmente impulsionado pelo que a gente viveu durante o ano de 2020. Então, esse dividend yield ele tá um pouco mascarado ali para baixo, tá? A gente vê que a média do dividend yield da empresa é perto dos 3% ao ano. Pode falar assim, Fábio, mas 3% só de dividendo é muito pouco, né? Não, porque a empresa está reinvestindo os outros 50% que estão ficando dentro da empresa. Então, o gráfico aqui de baixo ele mostra quanto que o dividendo cresceu em média olhando os últimos 2 anos. Então, ali em 2020... né, comecinho de 2020, a gente viu que os dividendos estavam crescendo num ritmo de quase 30% ao ano, né? Então você recebe um dividendo e esse dividendo ele ainda cresce a uma taxa bastante elevada, obviamente que daqui para frente depende dos novos investimentos que a empresa vai fazendo e como que ela vai expandindo. Quando a gente olha o retorno histórico aqui da empresa, de novo, né, a gente teve um retorno de mais ou menos 400% de 2012 até hoje. De 2012 até 2016, as ações da empresa ficaram de lado, né? Então a gente pode considerar que esse retorno de 400% foi de 2016 para cá.
Lembrando, né, isso aqui é bastante importante, que muitas vezes você investe numa empresa, ela fica vários anos de lado e depois ela costuma performar, né? E não é à toa, a empresa tinha um EBITDA ali perto de 6 bilhões em 2012, em 2020 ela bateu um EBITDA ali de quase, 2019, desculpa, de quase 14 bilhões, então... Obviamente, isso vai se refletir nas cotações, né? Não tem como ser diferente. Agora aqui na parte de tomada de decisão, né? O que fazer, Fábio? Investir, não investir? Vale a pena investir, não vale a pena? Vamos entender aqui um pouquinho mais sobre qual que é o sentido de uma empresa como a LVMH dentro de uma carteira de longo prazo. Eu classificaria essa empresa entre uma cash cow e uma star, tá? Cash cow normalmente são empresas que têm um grande market share em um mercado que não cresce. O varejo como um todo, ele tende a crescer, nem que seja lentamente, tá? E também a Louis Vuitton, apesar de ser a maior empresa de moda do planeta, ela ainda, a LVMH, né? Ela ainda continua crescendo. Então, classificaria ela entre ali uma vaca leiteira e uma star, né? Que é uma empresa que cresce e que tem que é uma empresa que está inserida em um mercado que cresce e... que possui um market share alto, né? Que a gente classifica como stars aqui dentro da matriz BCG. Então, ela é uma empresa ali híbrida, né? De crescimento / dividendos, né? Porque ela distribui mais ou menos metade do lucro dela e reinveste o resto dentro de um setor que cresce de forma moderada. Mas é importante também que essa parte de alto luxo, ela é um subsegmento de um segmento, né? De varejo de moda. Então, a dinâmica dele especificamente não necessariamente vai atender ou vai se comportar como a dinâmica do varejão como um todo. Outro ponto também, né? A empresa é um segmento de baixo beta. Aqui eu peguei o beta das empresas considerando a base de 2 anos, tá? Que é o comum, e comparando com o S&P 500 lá dos Estados Unidos. Então, quando a gente compara o beta dessas empresas com o do S&P 500, a gente vê que é um beta bem menor do que a gente viu lá no começo da aula, né? Que estava comparado com o índice europeu. Porque essas empresas também carregam o índice europeu, então comparar o beta delas com elas mesmo não faz tanto sentido. Mas quando a gente compara a volatilidade delas, né, com a volatilidade do S&P 500, que é o beta é a volatilidade relativa da empresa frente ao índice. Um ponto que é bastante interessante de observar, né, além de ser um segmento de baixo beta, tanto a Louis Vuitton quanto a Kering quanto a Hermès, eu circulei aqui no gráfico os períodos de crash das bolsas, né? Então ali o período do crash das .com perto do ano 2000, 2001, a crise do subprime 2008, 2009 e agora, né, de forma mais aguda, o ano de 2020. E reparem que nesses momentos o beta das empresas despenca. O que isso quer dizer? Quer dizer que a volatilidade, o risco dessas empresas, proporcionalmente ao resto do mercado, diminui muito. Então, é um setor bastante defensivo, vamos colocar assim, conforme a gente falou no começo da live, né? Porque, normalmente, quando a bolsa despenca de forma muito rápida, essas empresas elas vão despencar de forma muito menos lenta. Mesmo comparando com o histórico delas, a volatilidade delas relativa ao índice ainda diminui durante os períodos de estresse. Quando a gente olha a relação preço-lucro forward, né? Já olhando o esperado do lucro dos próximos anos... do próximo ano, desculpa, a gente vê que a gente tem os múltiplos das empresas negociando ali perto de 30 vezes, né, da Louis Vuitton e da Kering, e da Hermès ali perto de 63 vezes. Então é um segmento de múltiplos razoavelmente elevados, né, principalmente a Hermès, que é a empresa que tem o menor risco das três de longe, né, por ser ultra nichada, ultra high-end, né, os consumidores. A Louis Vuitton você ainda consegue ali de brincadeira ir na loja da Louis Vuitton e comprar alguma coisa. Na Hermès você provavelmente vai ter mais dificuldade. Mas enfim, o que é interessante a gente ver desse gráfico, né? Que historicamente a gente vê que principalmente a Louis Vuitton e o grupo Kering, eles têm um múltiplo histórico ali perto na casa de 15 vezes, 20 vezes, 25 vezes. O que aconteceu aqui no gráfico durante o ano de 2020 até hoje? O lucro dessas empresas caiu e a cotação das empresas subiu. Então isso distorceu bastante a relação preço-lucro para frente. Por quê? Porque o mercado já está se antecipando ao lucro que provavelmente vai ser muito maior em 2022 do que foi lá em 2019, né? 2021 e 2022. Pelos fatos que a gente já conversou aqui ao longo da live, por essas empresas serem verticalizadas, por elas estarem no e-commerce. Então é esperado um aumento de resultados bastante elevado dessas empresas. Então o múltiplo também deu uma distorcida para cima, porque a gente está olhando
basicamente o resultado hoje, tá bom? Também aqui, falando sobre as 3 dimensões das ações, se você não me segue lá no meu Instagram, fica aí o meu convite, @fabio.holder, eu posto bastante conteúdo por lá. E recentemente eu fiz um post aqui falando das 3 dimensões das ações, tá? E o que são as 3 dimensões? Crescimento, risco e preço. No caso das empresas de luxo, da Louis Vuitton, da Kering, da Hermès, elas têm risco baixo, elas têm um crescimento moderado, elas ainda assim têm crescimento, e normalmente empresas que têm um risco baixo e têm um certo crescimento esperado, elas não vão ser empresas baratas, tá? Não vão ser empresas de múltiplos muito achatados. Então, quando a gente analisa uma empresa, praticamente nunca ela vai ter essas 3 forças. Ela não tem como uma empresa ter um risco muito baixo, um crescimento alto esperado, e ainda assim o mercado dá a ela a preço muito baixo, tá? Então, normalmente, desses 3 fatores, quando você vai analisar uma empresa, ela normalmente vai ter um fator, às vezes muito forte, não vai ter 2, ou ela vai ter no máximo 2, como é o caso da LVMH, da Hermès e do grupo Kering. Outro ponto também que é importante, falando sobre essa parte de risco, é o efeito Linde. O efeito Linde, ele diz pra gente que quanto mais tempo um produto existe, quanto mais tempo um hábito existe, né, de consumo, mais tempo ele tende a continuar existindo no futuro. Então, por exemplo, as pessoas consomem cerveja há, sei lá, 2000 anos, né? A probabilidade das pessoas estarem consumindo cerveja daqui 2000 anos, ela é bastante elevada. Ela é maior do que um produto que surgiu hoje, por exemplo. E a mesma coisa acontece com as marcas dessas empresas. Então, as marcas, elas têm tanto tempo, existe uma tradição dos consumidores dessas marcas consumirem esses produtos, ao ponto de que é muito provável que as pessoas continuem consumindo isso nas próximas décadas e centenas de anos, provavelmente, tá? Então, isso aqui também mostra pra gente o risco baixo das operações da empresa. E, bom, a tese de investimentos aqui, basicamente, a LVMH é uma empresa com baixo risco e médio crescimento esperado, pode ser uma opção para parcela da carteira que objetiva a alta preservação do capital e um crescimento moderado dos resultados. Então, não espere um crescimento muito agressivo, nem de cotação, nem de resultado, mas também não espere uma queda muito acentuada também, o que é pouco provável. Então, a empresa vem entregando retorno para os acionistas através de dividendos e reinvestimento do capital retido nos últimos anos. Uma exposição mais ampla dentro do setor pode diminuir o seu risco específico à empresa de forma complementar em uma carteira de longo prazo. Ou seja, eu não vejo muito sentido você ter só a LVMH. Se você quer se expor a esse tipo de nicho, eu acredito que faz sentido você ter uma estratégia top-down, né, junto com essa estratégia bottom-up. Top-down é quando você investe no setor inteiro, bottom-up é quando você investe só em uma empresa ali dentro do setor, né? Seriam os dois extremos do top-down e do bottom-up. E eu acho que mesclar top-down com bottom-up, em vários casos, é bastante interessante. Então, talvez, se você queira se expor a esse tipo de segmento, as empresas têm o mesmo perfil, tá? Como um todo, apesar de terem operações diferentes, talvez faça sentido você fazer uma composição entre LVMH, Gucci, né, do grupo Kering, Hermès e até mesmo a Luxottica, que é um pouco diferente, foge um pouco, mas é uma empresa que tem bons números na parte de óculos, né? As pessoas usam óculos há muito tempo, vão continuar consumindo muitos óculos. As marcas que são proprietárias da Luxottica são marcas muito fortes, marcas que têm muito tempo de história também. Então, acho que seria interessante dentro dessa estratégia de longo prazo com foco em preservar o patrimônio com um crescimento moderado nos resultados. E bom, lembrando aqui pra gente fechar, não esquece de fazer sua inscrição no nosso workshop gratuito, link tá lá na descrição. Logo depois do workshop a gente vai abrir as inscrições pro Dollar Masters, que ficam só durante 3 dias abertas. Se fizer sentido pra você, vai ser um enorme prazer, e eu vejo vocês lá no nosso workshop. Um abraço e até mais. E bom, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, compartilhem o que vocês acham que tem interesse. Isso ajuda demais aqui o canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo.